pessoal, bem-vindos ao Pense Mais dessa semana. Sou eu, hoster Robson Oliveira. O CR7 da filosofia não pode, não dá. Gostei, mestre, gostei. Não, Messi. Não, Messi não, cara, pelo amor de Deus. Tô aqui para falar com o CR7 da Tijuca, o administrador da cidade do Rio de Janeiro. Dá um salve pra galera. Salve, salve, família. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde nós convidamos você, a nossa audiência, para pensarem mais sobre os diversos aspectos da nossa vida. Mais educação, mais arte, saúde, mais empreendedorismo, mais maker, mais escola. Temos aqui o nosso convidado da semana, Bernardo. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite e vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês aqui sobre educação no Brasil, que é um desafio, né, que a gente tem que continuar correndo atrás e vivenciar o dia a dia mesmo, e ter parceiros como vocês é sensacional, né, porque a gente não pensa só em como fazer com a criança aprender um circuito, alguma coisa, a gente tem o lado humano por trás, então a gente está sempre trocando, né? A afinidade rolou desde o início, né? Boa. Esse é o nosso DNA, certo? Mestre, sabe qual é o melhor marketing? Qual? É aquele que é feito pelo próprio cliente. Não é? Então, pessoal, o Bernardo é um grande parceiro nosso, a gente adora a escola dele, e o Bernardo, ele é um colega de profissão também, mestre. Administrador de empresas, quase 20 anos de experiência no mercado financeiro e atualmente dono e diretor do Espaço Catavento. Catavento, que é uma escola que vai fazer 45 anos em janeiro do ano que vem. Muito tradicional aqui na região, todo mundo conhece. Então, para nós também é uma grande honra, Bernardo, ter você aí no nosso portfólio de clientes, né, com essa relação próxima que a gente sempre preza. Mas antes, mestre, vamos falar para a audiência dos patrocinadores do nosso podcast. Pense Mais tem grandes patrocinadores. Primeiro, o nosso produto Equipes Jurados Inovadores, que é um produto de maker. O melhor maker. O melhor do Brasil. Do Por quê? Porque não entrega só tecnologia, só forma técnica. O homem, tecnologia sem informação humana, é um robô. Formando o quê? Formamos a alma das crianças. É aí que acreditamos. Acreditamos que a tecnologia tem que ser humanizada. O nosso produto entrega isso para as escolas, para as famílias, certo? Certo. CT Smart, ICT de tecnologia. Quem faz as coisas acontecerem no projeto aqui. O CT Smart tem vários ramos, tem várias vocações. A principal é um ICT de energia e educação. E o Equipe Jugard é um produto que nasceu da relação do CT Smart conosco. A Inove hoje é a nossa, como chama assim, nossa patrocinadora Master. Master. Aqui tem um nome assim grandão. É, o nome estampado na camisa. É isso aí. Ela que faz com que tudo aconteça aqui. Isso, que patrocina para nós toda essa estrutura aqui do Estúdio Viter. E nós temos também 9 Rede de Empreendedores, isso, que é uma empresa que surge como esse braço operacional de todo esse ecossistema de educação e tecnologia que vocês veem por aqui. Dito tudo isso, vamos ao episódio. Vamos embora. Então, Bernardo, mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Fala um pouquinho pra gente, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória profissional, como é que você foi cair na educação depois de tantos anos de mercado financeiro, como gestor de formação também. E aí depois a gente entra um pouquinho na história do Catavento, que particularmente, mestre, é um colégio que desde a primeira vez que eu visitei, eu fiquei apaixonado. Eu falo com a Thaís lá que os meninos, se a gente morasse aqui em Niterói... A audiência, o Felipe disse assim na frase: se eu não morasse tão mal na Tijuca, tá bom, eu colocava os filhos na escola. Tá bom. Eu, na verdade, falei assim, no dia que eu vier morar na roça, entendeu? Brincadeiras à parte, fala um pouquinho pra gente dessa história toda, Bernardo. Então, eu primeiro, boa tarde aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Na verdade, comecei, eu acho que a trajetória toda, sem meio que saber, eu fui o primeiro aluno da escola, né? O aluno número 1 da escola, lá atrás, em 1981, quando minha mãe fundou a escola, eu fui a primeira matrícula, né? E fiz, antigamente a escola só ia até a alfabetização, antiga alfabetização, né? E aí depois eu fui para outras escolas, enfim, e futuramente, aí fiquei 20 anos no mercado financeiro, me formei em administração,
E minha mãe sempre falando, você tem que vir voltar para cá para me ajudar. Ela era educadora, muito importante na parte pedagógica, é referência aqui em Niterói, enfim. Foi a primeira mulher presidente do sindicato, né, das escolas. Que bacana. Pioneira em N questões aqui, depois eu posso falar um pouquinho, mas... então ela sempre ficou me cantando, vem pra cá, e eu, mãe, eu tenho que seguir minha trajetória no mercado financeiro, começando ali, né? E com o tempo, tive filhos e aí você começa a rever as prioridades, né? E aí em dado momento, a empresa que eu estava indo para Barra e eu moro em Niterói, né, na roça, como e aí eu decidi por ficar um pouco mais próximo deles e ajudar ela nessa empreitada, nesse desafio grande. Então foi quando eu entrei na Catavento em 2018, depois de ter tido essa experiência que foi bem legal para mim, bem importante também no mercado financeiro. E é isso, um pouquinho da minha história, né? A Catavento em si, né, ela surge lá em 1981, com um sonho, na verdade, era o meu pai e a minha mãe, na verdade, que fundaram a escola. Inicialmente foi o antigo Arco-Íris, e aí... era Arco-Íris o primeiro nome? Lá no Vital Brasil, não foi o primeiro... tinha uma escola chamada Arco-Íris que eles criaram, logo depois, 6 meses depois, a Catavento surge, né, e aí eles alugam um espaço ali no Vital Brasil, logo na saída do túnel. E a escola ficou lá até 1999, e aí, por conta da questão do aluguel, e a escola está crescendo demais, o espaço ficou pequeno, eles resolveram, nessa época já era só minha mãe, ela resolveu dar um passo maior e comprar o terreno ali que a escola está hoje, né? E aí fazer a obra. Isso tudo aconteceu do final do ano para o início do ano seguinte. Então, assim, teve um planejamento grande para as aulas não pararem, né? Porque a gente não ficou um ano fechado, né? Então, até comprar, fazer obra, estruturar tudo, teve um planejamento legal e as coisas, a gente está lá desde então, né? Então, assim, é uma história que ela sempre foi, ela era formada quase se formou em engenharia química, que não tinha nada a ver. Caramba. Foi professora de física. A sua mãe, professora de física? Professora de física. O pai também era professor? Também pedagogo, professor de arte. E minha mãe, inclusive, teve muita vivência com Dalton, né? Ex-diretor da aldeia ali, que fica na região também. Pupila dele, enfim, aprendeu muito com ele. E ela sempre teve um sonho, né, de ter uma escola, não sei o que, e eles nesse início conseguiram criar isso e a história tá aí até hoje, né, sempre com uma filosofia diferente do que a tradicional, né, é uma filosofia que você olha mais o dia a dia da criança mesmo, a criança como indivíduo, como criando autonomia, né, e muito distante, eu acho que da onde a gente está com a educação atual, que é mais ou menos muito focada em teoria só, não na prática, né, e acho que é um pouco isso. A escola nasce pioneira em N assuntos, né, pedagógicos, e traz filosofias, até a filosofia high school que traz lá de fora, né, enfim, para implementar aqui, onde as salas são todas projetadas para o desenvolvimento da criança, para eles serem parte integrante mesmo do processo todo. Isso, ela vai... junto com meu pai, né, criando tudo e eles se aprofundam nisso e hoje em dia a gente está aí onde está, né? E aí a minha irmã, desde então na escola também, desde que ficou professora de arte da escola até hoje, diretora pedagógica também, depois do falecimento da minha mãe e, enfim, também acrescenta muito, porque as teorias, né, que a gente, o Robson sabe bem disso, né, que a gente é muito voltado na parte artística, nas habilidades mesmo e não só na teoria, né, da gente, aquele ensino cuspigis, né, então sim. A gente gosta muito dessa pegada, né. Quando eu visitei vocês a primeira vez, quando fomos eu e o Felipe, eu fiquei muito impressionado com a distribuição, vamos chamar assim, arquitetônica da escola. Para mim foi fantástico, eu tenho um filho de 10 anos. Você falou assim, quando você entra no Catavento, você percebe que tem vários modos de educar e que aquele lugar ali tem um comprometimento diferente, né? Como é que isso reflete nas famílias? Porque a minha vontade, sinceramente, assim, porra, por que eu tô tão... na minha cidade, por que eu não boto aqui? Tudo bem que a conta fluxo para mim, mas por que a educação hoje, nas grandes escolas, é tudo
fechadinho, tudo empacotadinho, enquanto vocês optam por uma coisa que a nós que somos pais encanta tanto? Então, eu acho que é muito pelo modelo que o Brasil mesmo entende educação, né? Que eu acho que é o inverso do que deveria ser feito. No final das contas, a gente olha, e aí falando já um pouco sobre educação mesmo, né? Porque eu acho que a gente olha muito pro topo da pirâmide, né? E esquece da base, né? E isso acho que você vê em todos os países desenvolvidos que pensam educação diferente, acontece o oposto, né? Você chega numa universidade de qualidade tendo uma base importante, né? Investindo na base, investindo na primeira infância, né? Que é fundamental. Isso inicialmente não era tão visto, né? Tão percebido, mas com o passar do tempo isso foi comprovado, né? Então, assim, a criança quando ela tem a vivência dela inicial na natureza, quando ela tem o brincar livre, quando ela tem N possibilidades, tá, né? Tá vendo a escola, não tá? Eu também tô pensando na Pô, escola. é um Tem espetáculo. N possibilidades até para ela, com risco calculado, né? Para ela se desenvolver na plenitude, né? Ela chega lá em cima diferente, né? E a base aqui no Brasil é vista de uma outra forma. Você vê tudo baseado no vestibular. Se você tem um vestibular como régua, né? Você chega, por exemplo, o último PISA, se eu não me engano, de 22, ele fala aí que 25% dos alunos que fizeram lá o teste, né, que é o PISA lá da OCDE, eles têm a competência em matemática, 25%. Ou seja, 3/4 não tem, né? Isso até 15 anos. Português, por exemplo, é 50%. Isso da média da OCDE. Então, assim, você começa com essa base, você chega lá em cima como, né? Então, assim, um modelo de educação que privilegia quem tem dinheiro, no final das contas, entendeu? Que é o oposto da educação. A educação é oportunidade, é igualdade de início ali, né? Então, e começa no início, não tem jeito, você tem que começar na primeira infância. Não adianta você, com esse conjunto de estatísticas que a gente tem comparado ao resto do mundo, né? Se você tentar virar o jogo, não funciona. Se não investir na base, investimento, por exemplo, na base aqui no Brasil é 1/3 do que a da média da OCDE, por exemplo, também, entendeu? Orçamento, por exemplo? Orçamento de criança ao ano, por exemplo, na educação básica é 1/3. E aí você pega Sabia e compara, disso, não, mas... você pega e compara com o ensino universitário, até no Brasil mesmo, já é de 80% da média da OCDE. Então, assim, a gente na educação básica, a gente põe 30% do que a média oferece, e no ensino universitário 80%. E acha que vai compor uma fórmula. O que faltou no Sendo que é um problema que a gente sempre fala aqui, que o jovem, quando chega no ensino superior, nunca lê um livro, nunca... Não consegue, o básico não está sendo bem feito. Eu dou aula na PUC, Bernardo, fala na sua loja, cada ano tá pior, cada ano, porque parece que os caras passam todo o ensino fundamental e médio, sei lá, fazendo o quê? Então, a filosofia, se o cara não consegue ler, se o cara não conhece os clássicos, esse cara vai chegar defasado lá. E isso acontece cada ano. Aí ele tem que correr atrás para fazer quase que uma formação correndo nos 6 primeiros meses para ver se ele consegue. Nivelamento. Nivelamento. Isso você pergunta e é PUC, hein? Exatamente. Você pergunta para a prioridade das famílias hoje em dia, que é a escola que prepara para onde? Para o vestibular. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, eu depois também eu cheguei a trabalhar na escola um pouco antes, dos 17 aos 19 anos ali numa transição que eu fiz que eu estava trabalhando com seguro para ir para o mercado financeiro, e nessa época eu trabalhava na secretaria, no dia a dia, ali no operacional mesmo, né? E aí eu tinha alguns pais que visitavam a escola perguntando, mas vocês preparam para o Abel? Vocês preparam? Porque essas escolas antigamente tinham provas, né, para você entrar. Aí eu falei, não, a gente prepara para a vida. Ele vai passar em todas as provas que ele quiser, mas a gente prepara para a vida, a gente não prepara para a escola nenhuma. Muito pelo contrário. Excelente. Como que a gente vai fazer baseado numa prova, baseado num teste? A vida do aluno se resume àquilo? Não, né? Pelo contrário, né? Educação é muito amplo para você simplesmente afunilar e falar, não, tem que passar no vestibular. Ô Bernardo, e a Catavento hoje tem a educação infantil e o Fundamental 1. Exato. Certo? Isso foi uma opção de vocês desde o início? Isso é devido à estrutura que vocês têm hoje? Ou é uma opção mesmo da marca para esse nível de atuação? A gente
começou do berçário à alfabetização antiga, né? 0 a 6 anos. E aí, quando a gente mudou para esse espaço ali no Sapê, a gente ampliou ano a ano, né? Até chegar à quinta série, né? O quinto ano do ensino fundamental 1. E depois a gente chegou também aí até o 9º ano. A gente as turmas foram avançando até o fundamental 2. Ficou assim por uns 3, 4 anos. Só que a gente percebia que, primeiro que a escola nasceu educação infantil, né? E o ensino fundamental 2, ele é um pouco descolado do fundamental 1, né? Ali a criança já precisa vivenciar outras experiências, é uma criança que já está crescendo, e, enfim, a gente percebeu que a escola as turmas chegavam muito pequenas ali no final do 9º ano. Teve turmas de 5 alunos, 6 alunos, então o aprendizado não acontecia da forma que a gente gostava, né? Enfim, o produto final não foi bom nem para a escola, nem para os alunos, nem para quem estava ali na comunidade. E a gente decidiu voltar e aí, a partir do 5º ano, a gente vai até o Fundamental 1 e a gente parou por ali mesmo, que é a vocação da escola. A vocação da escola, exatamente. Então, a gente tem todo ano, por exemplo, a minha filha está no último ano agora na escola, né? Sai no final do ano, e aí os pais da turma... Pressão dos muito pais. assim, e a gente tem essa questão que é muito legal na escola, que assim, eu tenho amigos de creche até hoje, né? Que eu estudei lá atrás, amigos de creche mesmo, grandes amigos. E a minha filha acontece a mesma coisa, porque é meio que uma família, né? Os pais estão lá há 10 anos com a gente, então normalmente eles fazem o percurso inteiro. E os pais vêm pra mim, pô, Bernardo, vamos continuar o Fundamental 2. Na turma da sua filha. Mas não funciona. Você assim, fica tentado às vezes, né, cara? Mas eu sei que é um momento que a escola tem que falar que é um momento de saída mesmo, enfim, e faz parte, né, do processo mesmo. Então a gente decidiu por ficar até o Fundamental 1, mesmo tendo a possibilidade de ampliar, porque o espaço físico lá é ótimo, né, mas eu acho que o foco mesmo é outro, sabe? Então são modelos e ciclos bem distintos, né? Que eu acho que algumas escolas têm como fazer, mas a gente optou por fazer dessa forma. Tem algum motivo para esse nome, Catavento? Algum motivo especial? Não, motivo especial não. Mais pela questão do movimento da escola, que está sempre em constante atualização e antenado, né, no tudo que acontece, mas não um motivo específico. Acho que muito pela questão do movimento mesmo, do vento, né, e das coisas acontecerem, mas nada central assim, não. Vamos falar de educação no Brasil, mestre, Eu queria fazer uma pergunta antes, porque uma coisa que você falou que eu acho importante, assim, a gente está trabalhando com isso há algum tempo já, a gente percebe que as escolas que têm uma parceria grande com as famílias, elas resistem mais às mudanças negativas, especialmente. E pelo que você disse aí, parece que o Catavento tem essa unidade com as famílias. Sim. Então, você acha que isso é um valor importante? Isso ajuda a manutenção da escola? Porque eu ouço da Catavento há algum tempo já, quer dizer, está aí no mercado, ainda que fora do grande círculo aqui de Caraí e tal, mas está aí. Você acha que isso fortalece a escola? E como vocês fazem isso, né, para ser próximo, né? Então, a gente sempre teve essa base muito importante, né? A escola sempre foi muito... o olhar, por exemplo, individual para cada criança, né? Pô, legal. Que é a base do ensino ali. A gente, minha mãe, inclusive, foi pioneira em inclusão, né, em Niterói. Enfim, ela, desde sempre, desde que a escola surgiu, e na época nem se falava em inclusão, a escola já trabalhava com inclusão. Então assim, você vê o aluno como um ser único mesmo, né? E a família também, a gente sempre está muito próximo, a gente conhece todo mundo pelo nome, a escola é uma escola pequena, isso facilita, né? Então a gente tem uma turma só de cada série, então a gente tem essa questão da proximidade, e eu acho que a gente fala, por exemplo, tem a grande maioria das famílias, ele é a cara da escola mesmo, né? Porque pensa da mesma forma que a gente. Eu acho que o processo de aprendizado fica mais tranquilo, né? Porque não existe educação se você não tiver a parceria da família, né, com a escola. Certo. Isso é uma coisa que a gente tem tido alguns problemas, acho que todas as escolas têm tido muitos problemas atualmente com questões até de cunho de bom senso, né, e algumas questões mais centrais que antigamente não eram muito vistas, né, porque
eu acho que eu vou entrar num tema mais delicado, mas porque eu acho que assim, com a correria do dia a dia que a gente tem hoje, a gente tem tempo para nada, né? A gente, para marcar esse podcast aqui, por exemplo, é a terceira vez que a gente marca, né, Felipe? N coisas acontecem no meio do caminho. E se a gente não tiver, principalmente na parte educacional dos nossos filhos, se a gente não tiver presente, se a família não estiver presente, o processo não acontece da forma que tem que acontecer, né? Porque a escola não é contratada para resolver os problemas. A escola é contratada para, em parceria com a família, fazer com que a criança desenvolva suas habilidades e siga o fluxo natural, né, do processo de educação. E o processo de educação exige limite, exige não. A gente tem tido muito problema com Já isso. entendi né? o que você está dizendo. Exatamente. Então, assim, eu acho importante a gente abordar temas complicados e que eu acho que a gente falando, a gente consegue ajudar as pessoas também. Porque eu mesmo me coloco na situação, eu tenho 2 filhos, me coloco nessa situação, nessa correria. E muitas vezes eu, estresse, um monte de coisa para fazer, eu brigo com meus filhos e falo, cara, mas será que eu não poderia conversar de uma forma mais... A conversa não tenderia para um lado melhor ali. Eu acho que com essa correria toda a gente perde um pouco o nosso lado de analisar as coisas como elas estão sendo feitas e deixa tudo muito no automático. E no automático as coisas não funcionam, né? Então eu acho que isso a gente conversa muito com as famílias, a gente troca muito em reunião também, porque hoje em dia é muito isso, né? A questão do limite está sendo reconsiderada em algumas situações, porque a criança teoricamente tem voz e tem mesmo, né? A criança tem espaço, tem autonomia, mas ela precisa de limite. A criança sem limite, sem não, ela vira uma tirana, né? A gente não consegue conduzir o processo todo de uma forma... Eu não sei se você concorda comigo, nem falo pelo Felipe, mas eu tô vendo que no Brasil, que a gente tem uma visão assim um pouco, eu conheço várias pessoas no Brasil, tá tendo esse despertar das famílias, que estão gerando escolas diferentes, ou então indo até as escolas, me ajuda porque eu não quero ser a que vai tornar o meu filho um pequeno tirano, um tiranete. Então, existe isso ou é coisa da minha cabeça? Não existe. Muitas famílias conseguem ter a percepção, conseguem escutar a escola, conseguem... eu acho que a conversa é para os dois lados, né? A família também mostra muitas coisas para a gente troca muito com elas, mas no final das contas eu acho que é isso, sim, porque essa correria toda, esse dia a dia corrido e a questão do celular, da tela, né, que hoje em dia está sendo substituído pelos livros, né, que é um ponto bem importante para N estatísticas decrescentes assim, de processo de aprendizado, de atenção, de foco dos alunos. Isso atrapalha um pouco a vida dos alunos, dos pais, da escola e da comunidade como um todo, e no final das contas o que a gente quer não é passar o problema para o outro, né? Porque é fácil você chegar, mas meu filho não está aprendendo da forma adequada, então a culpa é da escola. Não existe culpado, existe um processo acontecendo que tem que ser visto de uma forma para a gente conseguir conduzir, né? E fazer com que aquilo seja leve para o aluno, né? De preferência da forma mais tranquila para ele. Mas a gente precisa muito da escuta. A escuta é uma coisa muito importante. Eu acho que algumas escolas têm tido problemas com isso, porque eu acho que está tendo muito mais uma questão de você olhar mais para si do que para a comunidade, e isso em alguns ambientes não funciona. A escola precisa a comunidade toda precisa estar envolvida, né? Precisa saber que o dia a dia é comunitário, não é individual, né? Isso. Acho que é isso. Eu fico impressionado sempre em como a má gestão da vida e do tempo que os pais têm reflete na vida familiar, né? Olha quantas vezes ele falou de correria, a correria, a tela, a falta de tempo, porque na verdade as pessoas não sabem mais gerir o recurso mais valioso que nós temos, que é o tempo, né? Que afeta diretamente na vida familiar, na vida profissional, na vida social, nas relações, porque naturalmente o cara que já está meio bagunçado ali, ele quer terceirizar muitas vezes, o que o Bernardo está falando, né? A educação para o próximo e não se responsabiliza por aquilo que é seu, né? Então isso é muito forte hoje em dia. Com certeza. E isso aqui eu acho que é um dos grandes problemas, né? É óbvio que isso, você está falando da questão da tecnologia, é óbvio que a gente não
Nenhum maluco vai falar que a tecnologia não é importante, muito pelo contrário, mas isso foi, inclusive, um dos pontos que eu vou pegar o gancho agora para falar aqui sobre o projeto de vocês, né? Porque, assim, a gente sempre teve muito essa visão de trazer um projeto que traga um pouco mais de visão das crianças no processo de programação, de automatização, né? E a informática por trás. E a gente conversou não sei se vocês sabem disso, mas a gente conversou com um monte de parceiro que, a princípio, fazem a mesma coisa que vocês, né? E eu com a Clarice, a gente teve pelo menos umas 4 reuniões e a gente não conseguia. A gente, não tem como ser assim, porque a gente gosta de fazer as coisas da nossa cara, sabe? A gente não gosta de fazer por fazer. Porque os pais estão exigindo que a gente faça isso. Beleza, vamos escutar os pais, mas vamos trazer algum programa, alguma coisa que seja a nossa cara, né? E a gente conversou com 4 parceiros, eu e Clarice, a gente batia a cabeça e falou, porra, como que a gente vai arranjar alguém que a gente consiga atrelar essa parte que é fundamental, né, hoje em dia, mas trazendo também um lado humano, mostrando que aquilo ali você pode fazer trabalhando N habilidades da criança, né? Então foi bem difícil. A gente ficou uns 3 anos quase para trazer e tinha essa insistência dos pais, né? Porque é uma demanda natural. E aí quando a gente conheceu foi por intermédio do Mansur, né? Que é do Centro Moderno, que eu conversando com ele falou, pô, o pessoal do Maker lá é bem legal. E aí eu conversei com o Edson na época, eu acho. E... Robson, na época. E aí a gente teve uma conversa de fato, né? Aquilo ali de fato andou. E aí eu e a Clarice gostamos muito do que a gente viu. Porque não adianta fazer por fazer, né? A gente tem que ter alguma coisa mais embasada, que tenha um fundamento, porque senão não faz sentido, né? A criança vai saber botar as coisas no lugar, mas não está aprendendo mais nada com aquilo ali, né? E é mais ou menos isso aí. Você vai ensinar para o vestibular para quê? Para fazer uma prova? E aí, qual é a base dele? O que ele está... Sim, eu posso falar pelo Felipe aqui. Não é nossa pegada essa. A gente quer formar pessoas. Sim. Pessoas que sabem programar, pessoas que sabem matemática, mas pessoas. Exato. E vou dizer, para mim, meu filho tem 10 anos. Se ele chegar ao ensino médio não souber alguma fórmula química, tranquilo, contanto que ele trate bem as pessoas que estão em torno dele, para mim tá feito o processo. Não, Felipe? Tá. É isso, pô. É isso. Então, eu acho que está ficando cada vez mais claro para as famílias, nossa audiência, que a educação é muito mais do que formar técnicos em qualquer coisa. Especialistas em matemática e em física, mas formar pessoas, como parece que é a vocação do Catavento. Isso. Na verdade, esse aspecto técnico, ele é importante. Claro. Mas já é de comum acordo aqui no Pense Mais que, à medida que a competência técnica cresce, a competência humana precisa crescer mais ainda. Afinal de contas, se a gente não tiver essa clareza, a gente vai caminhando para o problema que a gente já está avistando aí. Né? Crianças com cada vez mais problema. Você é muito generoso, avistando. Avistando. Eu tentei ser gentil, mestre, entendeu? Tentei ser... Depois da pandemia, isso se acentuou muito, né? As crianças, foi um momento difícil para todo mundo, mas de lá para cá... Acelerou muito, né? Acelerou muito. Assim, hoje em dia, até as turmas mesmo, as percepções de eventos que aconteciam antes com algumas turmas de determinada idade, aquilo está acontecendo mais tarde, porque eles não estão conseguindo chegar mais naquele parâmetro. A falta de foco, a falta da leitura, né? Mesmo livro hoje em dia, tem crianças que não têm esse hábito, né? Pelo contrário, não gostam mesmo, né? E isso é criado, é de família, é de escola. Se você não tiver o hábito, se você não mostrar que aquilo é interessante, as crianças não vão se interessar, não tem jeito. E eu acho que essa questão que você falou bem da gestão do tempo, né? É isso, no final das contas é isso, porque assim, de vez em quando fica difícil de gerir mesmo, porque é tanta coisa pra gente fazer num dia só que não dá, e a gente não percebe que aquilo ali a gente acha que pode fazer tudo, mas a gente está perdendo tempo, a gente está deixando de fazer as coisas e perde-se muito tempo e pula-se muitos processos, né, nesse meio do caminho. Então, eu acho que a gente estava falando do celular antes, é fundamental, de certa forma, você está em contato constante com o mundo inteiro, a informação circula, mas isso aqui também afasta as pessoas, né? No final das contas, você pega a nossa época aí
de moleque 10, 11 anos, a gente ia pra rua para socializar, né? Hoje em dia a gente acha que está socializando conversando por aqui. Então, socialização é outra coisa, né? É contato, é presença. Por isso é importante da escola, de fato, tá falando da educação básica, né? O Brasil, por exemplo, ele tem a escola obrigatória no Brasil a partir dos 4 anos. Por exemplo, em países desenvolvidos, muitos deles é a partir dos 6. Mas por que eles são desenvolvidos, né? Porque é obrigatório a partir dos 6, mas as crianças frequentam a escola de graça, né? Desde os 3, desde os 2 anos. Assim, quase 95% das crianças. Então, assim, é básico lá isso, né? Então, assim, pra gente o básico é passar no vestibular. Então, assim, é bem complicado. Então, assim, se o mundo... É complicado, a gente fica rindo, né? Se essa chave não virar, não muda, o processo não muda. A gente vai ficar o tempo inteiro. Na minha época, eu estudei pra caramba pra passar no vestibular também. Era isso. O modelo é assim há muito tempo, né? E eu acho que pra gente... Tá todo mundo fazendo diferente lá fora. Então, assim... Não é possível que só a gente esteja certo. Então, assim, politicamente aqui as coisas não funcionam dessa forma, enfim. E até a questão da remuneração dos professores mesmo, né? Totalmente defasada, né? São os professores universitários. Então, os professores querem ser o quê? Professores universitários, porque né? Eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam... Enfim, então essa questão da priorização da universidade em detrimento da educação básica, eu acho que se não inverter, não tem como. Então tem sido um trabalho gigante para as escolas e o pessoal que pensa em educação mesmo seguir, né? Eu acompanho isso há algum tempo já, Bernardo, e eu falo aqui, sei lá, dia sim, outro também, que o maior problema que nós temos é a falta de leitura. E eu já sei disso, existe doença relacionada ao uso de telefone, de tecnologia, né? De tecnologia, tela. Como é que você faz na sua escola para convencer o papai e a mamãe que o filho tem que soltar o telefone e ler uma historinha? Você entende, né? Sim, forçá-lo, claro. mas indicar para o seu filho é melhor que ele saia da tecnologia ou saia das telas e vá para o mundo real. Você tem uma coisa assim que você... a gente fala muito individualmente com cada família, né? A gente, assim, na escola não existe criança com celular, com tela, não existe. Chegou lá, com tela, vai para a secretaria e fica lá guardado até o final do dia. Pra gente é até mais fácil, que a gente tem criança até 10 anos, né? Acho que no Fundamental 2, ensino médio, isso deve ser mais delicado. Mas agora, enfim, é lei, né? Não é mais permitido celular na escola. Acho que foi fundamental essa lei para a melhoria até do foco das crianças no dia a dia ali. Mas a gente conversa muito, como a gente tem muito olhar individualizado, né, para cada aluno, então a gente percebe muito do que está acontecendo ali e fica em contato muito próximo com as famílias, né? Então, a gente chama as famílias, conversa, vê como está o dia a dia e sugere N situações. A gente tem também um programa bem legal na escola que hoje em dia é disseminado em outras tantas escolas, que é o Círculo do Livro, né? Que legal. Toda semana ou quinzenalmente a gente tem uma sala de leitura, então eles escolhem os livros, eles levam para casa, eles trocam depois sobre isso. E a gente tem salas de leitura no currículo, né? Então eles estão sempre lá, né? Enfim, incentivando esse lado. A gente tem os projetos que eles participam também e na verdade é fundamental, né? Se você não... essa questão, por exemplo, essa média aí que a gente está de 50% dos alunos, né, no português, basicamente por conta disso também. As crianças não sabem ler, né? Elas não têm, porque não têm, eu acho que muitas vezes não são incentivadas. Sim. A média no Brasil são 2 livros, você sabe disso? Por ano, por pessoa. Nos Estados Unidos é 12 e não é a maior do mundo. Você entende? O mundo está mudando, é isso que as pessoas não entendem. A Suécia parou de usar e-book. Dinamarca parou de usar e-book. Então foram eles que começaram. Eles foram pioneiros e agora perceberam. Perceberam e estão voltando atrás. Você diz livro digital. Digital, e-book. A minha esperança é que o Brasil imite também nisso, né? Só imita coisa ruim, imite a coisa boa. Né? Eles estão tirando não só os e-books, mas muitos computadores das escolas também, que eles estão vendo que não... óbvio que você tem que ter um momento ali para aquilo, mas só aquilo não funciona, entendeu? Você tem que saber dosar, né? Porque isso aqui, hoje em dia, uma criança de 10 anos, falo pela sala da minha filha, por exemplo, todo mundo já tem, entendeu? 10 anos. Em contrapartida dessa realidade que a gente concorda aqui, a gente vê o crescimento cada vez
mais forte dos argumentos de IA, né? Que a IA vai revolucionar a educação. Tem gente que fala que a educação vai ser totalmente transformada pela IA, que a sala de aula nunca mais vai ser a mesma. O que vocês acham disso? Bom, eu acho que a IA vai ajudar muito a gente em vários aspectos. Mas eu acho que em relacionado à educação a gente precisa de pessoa mesmo, sabe? Eu acho que o professor é insubstituível. É óbvio que o professor vai saber... O professor que sabe lidar com a IA, quem sabe lidar com a IA, vai tirar proveito disso. Mas eu acho que... primeiro que você tem que estudar para saber usar, né? Porque senão aquilo fica a IA fica fazendo tudo por você e você não pensa mais naquilo, né? E tem tanta coisa que a IA faz, né? A gente fica falando... todo mundo conhece ChatGPT, mas tem um mundo aí, né? Eu acho que não. Eu acho que o professor é insubstituível. Na verdade, o professor está passando por uma situação que, assim, nessa correria, nessa loucura toda e muitas vezes na responsabilização até dele por N coisas que não são dele, né? Só dele, né? Ele está num movimento que é bem complicado atualmente, sabe? As pessoas estão mais estressadas do que o normal por conta dessa questão toda, mas eu acho que eles são insubstituíveis, muito pelo contrário. Eu sou mais severo ainda, sou mais grave, porque eu acredito que nós temos um ranço no Brasil, Bernardo, que é que a escola vai formar a mente do meu filho. Então, se for só isso, se o papel do professor é só municiar o aluno com informações, o robô pode fazer. Uhum. Só que a professora, o professor não municia só de informações, municia de um monte de coisas que robô nenhum no mundo dá. Sim. Por exemplo, um ouvido para escutar uma palavra, isso o robô não faz. Então, assim, eu acredito que esse caminho aí, que está muito falado, é muito mais mercadológico. Porque é muito mais barato comprar um robô, que vai dar 20 aulas sem precisar de remuneração, ou com muito baixa. Sem precisar de descanso. Do que, me parece que é isso, claro. Isso. Se você ouve de quem está falando, é o pessoal da tecnologia. Que fica assim, eu quero baratear meu custo. Exatamente. Ocorre que esse pessoal que não fez filosofia não sabe que a educação é muito mais do que informação. Sim. É formação. E formação não se faz com robô. Isso aí é bom demais, mas... Não é, então? Mas é porque as pessoas não estão habituadas com isso. Porque falta de senso crítico. Novamente, eu sempre falo isso, Bernardo. Assim como o CDE deu um declínio absurdo em matemática e português, deu em filosofia. Ciência As também. pessoas não pensam mais. Exato. As pessoas não pensam mais. Então, a informação chega e, dependendo de onde chega, o cara engole como se fosse a verdade. A NASA disse. Acabou a discussão. Acabou. Exatamente. Nem precisa ser verdadeira a informação, hein? Fake mas, news, mas o vocativo, a frase, a NASA disse para já está salva porque alguém disse que a NASA tem competência para falar de travesseiros. Já ouviu essa? O travesseiro feito para... A NASA faz um travesseiro, gente, para dormir... Entendeu? Então, eu fico brincando, mas isso para mim é a ponta do iceberg. Entendeu? Nós vivemos uma sociedade que é muito cientificista. E aí, por causa disso, qualquer argumento que tenha como base a ciência convence. Qualquer um, porque eu não vou ser anticientífico. Não, é que você está sendo manipulado. Pior que isso. É pior que isso. Entende? Então, no meu modo de ver, quando eu ouço isso, a escola vai mudar... Bom, pode ser que mude para o capitalista sei lá, quem? Aquele cara da Brahma lá. Faria Lima, pode ser. Os Faria Lima. Que estão comprando a escola e deixando mais barata. Financeiros, amigo do Bernardo. Amigo do Bernardo. Não mais. Sim, porque para esses caras é ótimo o robô. Porque ele compra um robô e barateia tudo. Mas a formação humana não se é nossa vocação, caramba. É não aceitar isso de forma nenhuma. Bernardo, a minha pós-graduação, meu PhD é ciência. Eu fico maluco com isso. As pessoas repetem erros sem conhecer. Sem conhecer. Me desculpa a audiência, tá? Que isso, vai lá, mestre, desabafa, vai. Harold Wilson, primeiro-ministro britânico em 60. Acabou a guerra, ele chamou todo mundo, vem cá, vocês cientistas prometeram para nós paz, entregaram na Segunda Guerra. O que ele fez? Ele demitiu todo o corpo docente da Inglaterra, montou um grupo de especialistas, historiadores, pedagogos, filósofos, psicólogos, físicos, colocou no birô de ciência e mudou o programa de toda a escola britânica na década de 60. De lá para cá, mudou o jeito de fazer ciência.
Sim. Entende? Porque ele entendeu, se eu der o poder que a ciência está me impedindo, teve a Segunda Guerra, não vou fazer isso de novo. Então, as pessoas repetem esses jargões como se fosse a saída. Deu poder à ciência e ela nos trará a paz e a alegria. Bom... Isso é muito importante pra gente, Bernardo. Inclusive, é um dos motivos pelos quais a gente tem o Pense Mais. Para promover esse pensamento crítico, esse senso crítico sobre as coisas, né? Nós somos 4 sócios aqui. Somos eu, o mestre, o outro Robson, o Hilário e o Alan. E a gente sempre está debatendo sobre isso. E são visões complementares, né? E isso é importante, inclusive, para o crescimento, para o desenvolvimento do material do nosso programa Maker. Mas o fato é que uma coisa é o mercado. O que o mercado pede com todas as suas exigências. Eu sou gestor de formação, você também. A gente sabe que o mercado pede alguma coisa, demanda alguma coisa e que é necessário que as empresas tenham e resguardem a sua essência, que é, de fato, gerar lucro. Sim. Sem o lucro não há emprego, não há benefício para a sociedade, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe. Contudo, isso foi até fruto de um debate bom nosso, semana passada, o lado humano está acima. Sim. Então, na educação, a gente precisa preservar isso, né? Então, dito isso, vamos falar um pouquinho desse lado humano do nosso material, mestre, com o Bernardo, aproveitando a presença dele aqui. Você repara que, de fato, o programa Maker que a gente oferece tem esse diferencial humano ali com as crianças enquanto elas trabalham a tecnologia? Isso tem sido legal para a escola? Como é que tem sido isso lá? Com certeza. Na verdade, até na questão da contratação, quando eu ouvi falar, né? Eu troquei com alguns parceiros de outras escolas e vocês me trouxeram essa questão que para a gente era fundamental. E a gente começou ali também, porque sempre quando você começa uma parceria nova, eu tenho minhas percepções, você tem as tuas, né? E a gente vai vendo. E pode ser que aquilo que você fale não se concretize, né? Isso aconteceu também com N outras experiências lá na escola. Mas, de fato, vocês entregam isso, porque a gente tem a Lidiane, né? Que é a professora que toca o projeto lá, aliás. Eu troco muito com ela e ela, enfim, está adorando e está sendo bem legal lá. Mas eu vejo sim no dia a dia, tanto que nas reuniões de pais a gente traz essa questão, ela fala a respeito, porque os pais também perguntam pra gente o que está acontecendo, alguns desconfiam, né? Tá mesmo sendo usado porque, enfim, tem o investimento deles. E é isso, assim, a gente, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? A gente tem, na escola, no Maker, a gente trabalha com 5 computadores e as turmas, os alunos dividem esses computadores para fazer as aulas, os projetos ali, né? E são momentos que ali você está percebendo, né, e vivenciando ele ter, primeiro, a autonomia de ele que está ali no computador, trabalha em equipe, né? O outro sabendo esperar, que hoje em dia é uma das grandes dificuldades das crianças, né? Esperar, como assim? Vou ficar sem fazer nada, né? Nesse momento. E ele sabe que aquele momento ele tem que esperar, ele pode dar sugestão. A pessoa que... porque tem alguns alunos que têm mais facilidade, outros que têm menos, né? Então a pessoa que tem mais facilidade tem que saber esperar também o que tem menos facilidade e pode ajudar ali naquele momento. Então esse espírito de cooperação, né? Que a escola tem esses valores, né? A gente gosta de vivenciar e de demonstrar, e eles participam desse projeto com a gente, que é a empatia, você fazer o trabalho em grupo ali, você perceber que o outro, quando tem dificuldade, você pode ajudar. Então rola meio que uma monitoria ali, sem que isso esteja sendo de fato trazido pelo professor. Tem até alguns conteúdos que a gente... por exemplo, alguns conteúdos que a gente dá no 4º ano, que o pessoal do 1º e 2º ano, pela prática, né, do material de vocês, já vivenciou ali. Então, quando a gente chega lá na frente, eles já estão sabendo mais ou menos o que aconteceu lá atrás, entendeu? Então, esse tipo de situação é bem legal, porque a gente consegue, não necessariamente, né, a gente tem a BNCC aí, que tem a base lá que você tem que seguir as coisas, mas as coisas não acontecem necessariamente num cronogramazinho, né? Os alunos têm curiosidades, eles têm experiências, e o projeto de vocês traz isso também, né? Então, e a gente percebeu que esse lado humano, né, que o
Robson fala da filosofia, isso é fundamental. Pena que hoje em dia não é tão valorizado, né? Mas isso os alunos vivenciam, os professores e os pais gostam bastante, né? Então, no início do primeiro ano, a gente teve uma enxurrada, não, porque esse investimento, que a gente tinha um outro projeto na escola, né, que a gente descontinuou e começou com vocês, não, porque aí o pessoal desconfia, né, o que é isso, não sei o que, enfim, mas depois a gente já está, acho que no terceiro ano, né? E Caramba, o pessoal já, 3 anos já. e o pessoal está bem interessado, bem focado, e os alunos estão fazendo essa continuidade, né? Porque estão seguindo os livros, né? Então a gente está fazendo, eles percorrem, vão crescendo, né? De acordo com o passar dos anos, mas é bem legal. Então as famílias receberam bem, então. Muito bem. Inicialmente meio desconfiados, mas hoje em dia todo mundo comprado com o projeto. Porque a nossa meta é justamente essa, né? Aproximar a escola e família, porque a gente sabe que é aí que você ganha a confiança da família e dá continuidade ao processo de aprendizado das crianças, né? Sim. Bom, qual foi a maior resistência que vocês enfrentaram para colocar o projeto, ou aceitar um projeto maker, quando você teve que... Então, acho que foi isso que eu falei um pouquinho, né? Foi a questão da gente... a gente recebia muito material, muita coisa, né? Eu lembro quando você falou isso, né? Tava eu assim, já me prometeram isso uma vez, esse papo aí. É que a gente recebeu muita coisa, muito material, tinha material até que era legal, assim, mas o cara apresentava pra gente de uma forma muito mecânica, as coisas... É assim, 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 e vocês não, vocês chegaram com uma pegada, tem a história, tem o porquê das coisas, tem uma base por trás, né? Eu acho que é isso, para você levar as coisas para fazer bem feito, com início, meio e fim, você tem que ter base, você tem que ter um projeto mesmo por trás, né? É fácil você pegar as coisas na internet, copiar, fazer uma apostila e começar a vender por aí. Mas aí quando você, de fato, quer fazer um trabalho legal, você tem que ter gente que tenha embasamento para fazer aquilo, né? Então, acho que é isso. Então, isso, assim, a gente já teve problema com N atividades, N projetos lá, porque a gente, quando a gente não consegue fazer, a gente faz por conta própria, né? A gente teve muito isso inicialmente com o inglês também. Lá atrás a gente recebeu uma série de cursos para fazer, enfim, e no final das contas a gente decidiu fazer o nosso projeto de inglês lá dentro, que a nossa coordenadora é formada em inglês, então a gente faz o nosso projeto de inglês lá dentro, porque fica a cara da escola. E aí, quando a gente tem um parceiro como vocês que é a cara da escola, aí fica mais fácil, né? Porque aí vocês entendem da parte toda e rola a sinergia, né? Então, fica mais fácil. Legal. É isso. Ô, Bernardo, para os pais que aqui na região, né, estão procurando uma escola para o filho, que estão indecisos aí, a gente já está chegando nas vésperas de setembro. Então, as famílias começam a se preocupar com o ano letivo seguinte. A própria escola abre o seu novo ciclo de matrícula. O que você diria para eles sobre a Catavento? O que você tem a fazer esse convite para essas famílias? Tem espaço lá para a Catavento, na Catavento, né, para essas famílias? Fala um pouquinho para essas pessoas, para que vocês possam, de fato, com essa missão bonita que eles têm, né, atingir essas pessoas e se fazerem conhecer também, né? A gente tem, agora até o dia 15 de setembro a gente está abrindo as matrículas para o ano de 2026, mas eu falo que a matrícula está constantemente aberta, né? Porque a gente recebe pais, recebe moradores da região e de fora também para visitar a escola o ano inteiro, né? Então, a gente está de portas abertas sempre, provavelmente no início do ano que vem a gente está comemorando 45 anos, né? A gente vai fazer algum evento na escola para trazer as famílias que não conhecem, as que conhecem, né? A gente tem muitos ex-alunos na escola, né? Então tem pessoal que já está, inclusive na segunda geração, levando filhos lá para a escola. É bem legal essa vivência também. Então, assim, é uma escola muito família, né? Que traz esse conhecimento e essa visão mais do todo da comunidade escolar, né? A gente não é uma escola tradicional dessas que gosta de, enfim, óbvio que toda escola gosta de ter bastante aluno, né? Mas a gente gosta de fazer um bom trabalho em primeiro lugar. Se a gente tem situações lá, por exemplo, que a gente tem uma turma muito grande, a gente prefere dividir para fazer um trabalho bem feito, porque se você tem 30, 40 alunos em uma sala com um professor só, isso não funciona. Isso
talvez comercialmente seja bem legal, tem muitas escolas que trabalham dessa forma, mas o aluno não aprende naquele dia a dia ali. Então, a gente tem um trabalho de inclusão muito forte na escola. Então, assim, a criança com necessidade especial, ela é incluída mesmo, ela faz parte do dia a dia, como faz parte mesmo da sociedade, né? Então, isso é inicial da escola, né? Enfim, a escola é pioneira nisso. Então, assim, a escola está aberta mesmo. O site aí, o Instagram, vocês vão colocar aí na descrição. Na descrição, tem um WhatsApp lá, é só falar com a gente. Então, a escola está aberta de 7 às 7, todos os dias da semana. É só fazer contato que a gente marca uma visita, fala um pouco sobre a proposta pedagógica e vocês podem conhecer o espaço que Maravilhoso. eu sou suspeito, mas... Eu também já virei suspeito. Também já virei suspeito. Quando entra ali, tu vê aquele mar de árvore... O Felipe tá quase vindo da Tijuca para deixar os filhos lá, ó. Aquele mar de árvore, aquele espaço para as crianças correrem, eu fico doido com aquilo ali. Aquela escada de pneus. Não, Bernardo, ô mestre, sabia que a gente já sabia dessa sinergia toda com a Catavento, mas é legal quando a gente tem um parceiro em que a gente pode confiar justamente porque a gente conhece a proposta e sabe que a gente está totalmente identificado, né? Então foi um baita episódio, hein? Muito bom, muito bom. Porque diz da essência do nosso negócio e a essência do negócio dele. Quer dizer, gente, né? O futuro são pessoas. A gente essa questão sustentável é muito importante para a gente, né? A gente trabalha lá com educação ambiental, com artes. Então, por exemplo, a gente capta a água das chuvas e usa com os alunos, eles participam desse processo para as descargas todas, são a reutilização da água da chuva. O projeto de artes mesmo, né, da Helena, que é a diretora pedagógica da escola, é muito voltado para isso. Então, eles estão fazendo uma casa agora toda de material reciclável, né, que chama Casa Vento lá. E assim, toda mesmo feita de material reciclável. A gente tem as composteiras, o plantio das coisas, dos legumes, verduras lá com a Gleice, que é a professora de educação ambiental. Então, assim, essa parte é muito importante para as crianças entenderem mesmo como tudo acontece, né? E o pensamento crítico e tudo isso é gerado em relação à vivência mesmo, né? A prática. O projeto do Maker mostra isso na prática, né? Você não fica só na telinha do computador programando, você vê aquilo ali acontecer. Então, assim, todas as aulas que a gente dá, a gente tem a teoria em sala de aula, mas a gente leva para fora de sala de aula para praticar aquilo ali, né? Então, a gente vivencia o que a gente está aprendendo, né? Eu acho que na prática a gente aprende muita coisa, né? Não existe educação sem prática, né? Teoria só... Você não aprende de fato... E aí fica mais difícil mesmo, né? O processo é mais lento. É um pouco disso. Então, agradeço aí a parceria de vocês de sempre e o convite aqui, né? Conta com a gente. Estamos juntos. Vai voltar outras vezes também, Bernardo. De repente pode trazer da próxima vez a Helena também pra gente falar mais uma parte pedagógica, né? Acho legal. Eu não sou muito de podcast, meu primeiro podcast aí, mas... foi bem, pô. Foi bem. Passei de média 6, né? Não. Foi bem demais. Mas o nosso foco aqui, Bernardo, não é somente passar no vestibular, entendeu? Você não só passou. Você demonstrou outras competências além da nota aqui, né? Não que nota seja ruim, não tenha sido ruim. Exato. O papo é melhor. Sim, com certeza. Eu agradeço a troca de sempre, não só aqui no podcast, mas a gente troca muito no dia a dia, né? E é isso, continuar essa parceria muitos e muitos anos. E a próxima é a Helena, então. Vou chamar ela para o podcast. Tem uma pergunta final. Pode fazer. Qual é a pergunta final? Vai lá, faça. Se você pudesse deixar um recado pro Catavento daqui a 100 anos. Opa, rapaz. O que a Catavento não pode deixar para trás? Não, esse aqui é o core do negócio, o core da escola. E você, senhor Catavento, de 2125. 2125, rapaz. Olha, eu acho que não pode perder a essência, sabe? Porque, como a gente falou aqui muito, né? Vai ter as IAs dominando agora, a gente não sabe daqui a 100 anos qual vai ser a sigla que vai estar no momento dominando os meios de todos, mas a essência mesmo, né? De você ter uma escuta, de você acolher, de você... Educação é muito isso, você estar próximo, você trocar, você escutar e você saber seguir mesmo com o processo. Então, acho que a essência mesmo
que foi trazida lá de trás pela minha mãe, que enfim, é pioneira em tudo, que é a idealizadora da escola, né? Que é referência mesmo em educação. Acho que é isso, trazer educação e manter a educação, não deixar as notas, né, os vestibulares atrapalharem isso tudo. Então, acho que é a base mesmo, a formação de base, a essência. Isso não pode perder, senão a educação acaba, eu acho. Né? Aí você vira comercialmente como você falou, não é formação, é só informação por informação. Né? E aí você não aprende nada, né? Bom demais. Bom demais. Bom demais. Concordo com tudo, tá? Concordo com tudo. Sigam Catavento Espaço no Instagram e a gente vai deixar aqui também na descrição desse vídeo o site da Catavento para que você possa entrar em contato com eles, fazer sua visita e conhecer também aquele espaço maravilhoso. Curtam esse vídeo para que nós possamos inscreva-se no canal, alcançar mais pessoas. Inscrevam-se no canal. Obrigado pela presença de vocês até o final desse vídeo, desse episódio. Foi ótimo. Mais uma vez, obrigado, Bernardo. Tamo junto, mestre. Tamo Recado junto. final? Pense mais, não esqueça. Pense mais cultura, pense mais educação, pense mais sociedade. Pense mais, deixa de ser bobo. Boa, obrigado, tá? Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É isso. Pessoal, estamos juntos. Obrigado, Bernardo. Até o nosso próximo episódio e tchau.